Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós iniciamos mais uma aula de ONT, nossa última aula. Peço perdão pela demora, tive alguns problemas na minha internet e ainda estou tendo, então me perdoem se demorar um pouco. Nós na última aula falamos sobre acidentes de trabalho, né? E hoje a gente vai falar sobre os tipos de acidentes, condição insegura, sequelas do acidente, o CAT, as normas pelo Ministério do Trabalho, tá? Emprego e renda, a parte de qualidade e das ISOs e pela autoridade fiscal de responsabilidade dos técnicos, que é o CFT. Tá legal, gente? Então vamos começar falando novamente sobre a questão dos tipos de acidentes. Pessoal, tá aí o arquivo dos slides da nossa aula. Então vamos ao tema do acidente de trabalho na empresa. Então, um pensamento comum sobre o acidente está nos empreendedores por que a lei obriga, mas não concordo, né? A desatenção dele foi quem provocou o acidente. Por que eu sou o responsável? Então, muitas das vezes o empreendedor se pergunta disso. Então, por conta disso, a gente vai observar algumas vezes em que os acidentes acabam não trazendo uma repercussão quanto às necessidades do trabalhador, que pode ser injustiçado, não respondendo pelo acidente do trabalhador. Então, vamos assistir que o empregador às vezes se exime da responsabilidade. E é por isso que nós devemos entender muito bem sobre as responsabilidades e os nossos deveres dentro do trabalho, para que a gente venha vivenciar, né, uma experiência positiva e harmoniosa dentro do nosso local de trabalho. Então, nessa imagem que eu apostei agora para vocês, gente, a gente vai ver duas figuras, né? A gente vai ver a figura, né, de uma pessoa que está passando em um local e uma fresta, né, de um bueiro está com uma condição insegura, a pessoa se acidenta, é resgatada e tem o resultado de um dano físico. Na segunda imagem, né, nós vamos observar um eletricista, né, no caso da empresa Light, agarrado em cima, né, de um poste, aonde ali ele Parnamirim, tá? Aonde ele teve que ser resgatado pelos bombeiros, né? Então, o que pensar desses dois acidentes? Então, pensando nisso, vamos responder novamente o que é acidente de trabalho. Acidente de trabalho é aquele que ocorre em exercício da atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E dentro disso, nós vamos ter, tá, 3 tipos de acidentes de trabalho, que vai ser o acidente de trajeto, a doença do trabalho e a doença profissional, ok? Então, começando sobre o acidente de trajeto, é aquele que ocorre durante o percurso do trajeto em que a pessoa sai de sua casa para ir ao trabalho e assim vice-versa. Infelizmente, esse acidente de trajeto está entrando em desuso
porque existem muitas causas que estão sendo perdidas dentro desse percurso, pois a empresa, muitas das vezes, cita-se que é irresponsável pelo trajeto em que o trabalhador vai até o seu local de trabalho. E aí, muitas das vezes, surge aquela situação em que a empresa prefere contratar pessoas próximas ao local de trabalho para diminuir esses riscos. Por isso que a gente vai observar isso. Outro tipo de acidente é a doença do trabalho, que a gente pode dizer que é o seguinte: é aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais do trabalho realizado, ou seja, pela forma em que se trabalha, uma condição, pela forma que se trabalha, desenvolver doenças. Por exemplo, lesão por esforço repetitivo, surdez e síndrome de burnout, entre outras doenças. Que a gente vai observar tendinite, problemas de hérnia de disco, que se desenvolveu em função do trabalho, tá? Pessoa conseguir comprovar que desenvolveu essas doenças, através da justiça vai poder comprovar que desenvolveu em função do trabalho específico, muito por falta da ergonomia e entre outros cuidados que o empreendedor não teve atenção. E também, pessoal, nós vamos ter o que? A doença profissional, tá? O que é a doença profissional? A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar de determinada atividade, também chamada de doença ocupacional, ou seja, são doenças através de perigos e riscos que tem no trabalho. Por exemplo, névoas. Então, pessoal, névoas que a gente vai observar é como a sílica, presente aí em algumas atividades, o amianto, muito presente aí na fabricação de telhas. Pessoas que trabalham em navios químicos e gaseiros, muitas das vezes podem desenvolver problemas de doenças, que vai desenvolver câncer, entre outras coisas que, se comprovado, é passível de receber uma compensação. Então, de quem é o dever de indenizar, certo? Então, isso surgiu pela teoria do risco gerado. O empreendedor, empregador, ele cria empresa, vai contratar as pessoas, e dentro da sua empresa vão ser possíveis causas, danos, independente de dolo ou de culpa, vai ter a teoria da responsabilidade objetiva. Então, dispõe, tá, no artigo 927 do Código Civil, a determinar a obrigação de reparar o dano. Então, o empresário, quando ele propõe estabelecer essa empresa, ele vai ter o oferecimento de riscos aos seus trabalhadores quanto à execução das atividades, tá? Então, logo, o risco de negócio, assim como resultantes acidentes, também deverão ser por ele suportados, ok? Também tem outro entendimento que se deveria aplicar nesse caso, a teoria da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que só pode ser feita após comprovar que houve dolo ou culpa do empregador, que lhe imputaria a responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, o dever de indenizar, após perícia, após todo um estudo que pode culpar ele ou não, ok? Então, pessoal, a própria Constituição Federal, ela propõe, tá, e dispõe no artigo 7º do inciso 17 sobre os direitos do trabalhador, quanto ao seguro contra acidente de trabalho, o cargo do empregador e a obrigação de indenização, também está aí dentro da Constituição Federal. Então, pessoal, dentro desse contexto, a gente vai observar o dolo e a culpa, Então, o que é o dolo? O dolo é a intenção de agir em desfavor ao que dispõe
à lei ou, contrariamente, às obrigações assumidas, agir de má fé, enganar mesmo com pleno conhecimento de caráter ilícito do próprio comportamento. E culpa é a negligência, é a falta de diligência, do cuidado necessário na observância da conduta, Não prevê o que poderia ser previsível, porém sem intenção de agir ilicitamente e sem acontecimento de caráter ilícito da própria ação. Tá? Então, culpa e dolo estão aí as suas diferenças. Mas o que importa é a gente também documentar isso, que é o quê? É o CAT. O que é o CAT? CAT é o Cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho. Tá? Então, é uma comunicação, tá, prevista na Lei 5.316 de 67, tá? E foi atualizada pela Lei 9.032 de 95 e regulamentada pelo Decreto 2.172 de 97. Tá? E como é que funciona isso? A Lei 8.213 de 91 determina, tá, em seu artigo 22, que todo acidente de trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena ou multa de caso de omissão. Então aí vocês verem o quanto é importante a responsabilidade de vocês para fazer o CAT. Então a Lei 8.213 de 91 determina no seu artigo 22 que todo acidente de trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de multa em caso de omissão. Então, o que cabe a nós como responsabilidade? Observar se fez o CAT ou não e, quando não, protestar a realização do mesmo, para que a empresa venha realizar, para que você possa ser resguardado dentro do seu direito enquanto trabalhador, assegurado pela legislação do trabalho, tá bom? Então, entendendo alguns conceitos, do acidente de trabalho, a gente falou sobre dentro da atividade, correndo risco ou perigo, a gente sofrendo um acidente, recai sobre o empregador ou órgão gestor da mão de obra a responsabilidade pela emissão em 6 vias da comunicação do acidente de trabalho e o seu envio à Previdência Social, mesmo que o acidente não justifique o afastamento do trabalho ou concessão de benefícios. A empresa que não informar acidente de trabalho está sujeita a multa. Também vamos observar o auxílio-doença, que é o benefício concedido ao assegurado impedido do trabalhador devido à doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Tá? Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, no caso do contribuinte individual, como empresário, profissionais liberais autônomos. A Previdência paga todo o período da doença ou do acidente, desde que o trabalhador tenha requerido o benefício. Então é importante pagar o INSS, tá, gente? E também, dentro desse auxílio, vamos observar que você também tem que pagar mês se você for autônomo, por causa dessa importância aí, tá legal, gente? Outro é o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É um benefício concedido como forma de indenização, tá, ao assegurado após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e resulte em sequela definitiva que impeça as atividades. Então, dentro do auxílio acidente e o auxílio doença, eu posso citar que eu sofri um acidente de trabalho, da qual eu fiquei mais de 15 dias e fui para o auxílio doença. Só que eu me recuperei e voltei ao trabalho. Esse auxílio acidente é quando você, mesmo depois dos 15 dias, não consegue retornar, ficando assim a objetivo impossibilidade de voltar à sua atividade normal de trabalho. Aí você vai ficar com o auxílio acidente. Se você conseguir voltar a trabalhar, aí vai ser o auxílio doença. Entendeu a diferença, gente?
Então nós vamos observar também o acidente por invalidez, é quando a pessoa fica totalmente impossibilidade de trabalhar, aí a pessoa vai se filiar à Previdência Social, né, já que a lesão, o agravamento da enfermidade possibilita essa pessoa de conseguir sobreviver, né? Nós vamos ter aposentadoria especial, as pessoas que vão ter de 15, 20 a 25 anos de trabalho, em condições, tá? Que se tem um laudo técnico de ambiente de trabalho, expedido por um médico de trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, comprovando que essa pessoa, ela trabalhou num local que afetou a integridade dela, ela vai trabalhar com um tempo reduzido para as pessoas, outras atividades laborais comuns, né? E pensão por morte, que é para as pessoas que tiverem seu ente trabalhador perdido, ok? Então, mais uma vez a gente vai ver a diferença entre perigo e o risco, né? Perigo, ele é a fonte geradora e o risco é a exposição, né, a consequência dessa fonte. Então, a ocorrência que, sem ter resultado em danos à saúde ou integridade física de pessoas, tinha potencial para causar tais estragos. Aí a gente vai ter um exemplo: um andaime cai próximo a um trabalhador que consegue sair a tempo e não sofre lesão. Beleza, gente? Outra observação que nós vamos ter é a condição insegura e o ato inseguro, tá? O que é a condição insegura? São situações presentes no local de trabalho que expõem o trabalhador a uma vulnerabilidade, ao risco ou perigo, né, iminente ao acontecimento de acidente. O ato inseguro já são atitudes individuais ou coletivas movidas por responsabilidade, imprudência ou entre outras falhas humanas que expõem à iminência do acidente. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas. Então, toda prevenção é importante, tanto da empresa quanto do próprio trabalhador. É de sua responsabilidade, de sua própria segurança, em executar ou não uma atividade, dependendo da sua condição, tá? Então, temos os custos diretos e custos segurados, que são contribuições mensais pagas pelo empregador à Previdência Social, e os custos indiretos e custos não segurados, que é a interrupção do lucro cessante, que aí você vai questionar dentro do acidente pela justiça, ok? E fora isso a gente vai ter os custos extras, tá? Por exemplo, quando a pessoa se acidenta e ela entra no auxílio doença, ela não vai ter alguns benefícios incluídos dentro desse pagamento do INSS. E a pessoa vai ter suas despesas, né, insuficientes às vezes para ser cuidado. Vai ter também os danos materiais à própria empresa, que vai perder uma máquina ou interrompimento de alguma atividade. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de executar uma atividade, porque a segurança é muito importante. Então, tudo isso vai produzir, dentro em termos de um ambiente seguro, uma estatística de acidente, que existem duas estatísticas que funcionam, que é a mensal, utilizada nas atas da CIPA, e a anual, que é o quadro estatístico do SESMIT, né? Que é os profissionais da segurança. Então, essas estatísticas, elas vão obter de dados comparativos que a gente permite o confronto das estatísticas de outros lugares semelhantes, trazendo uma cultura de segurança a todos os demais e individual. Então, pessoal, para que a gente possa criar uma cultura e um pensamento em que todos nós possamos desenvolver um local de trabalho seguro para todos, de maneira individual também, vamos encontrar as normas que o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, MTE, desenvolveu através também das normas ABNT, que vai
as normas do MTE de 1 até 36. A gente vai observar algumas normas já faladas aqui, entre outras normas importantes, como por exemplo, NR33, que é para espaços confinados, NR35, que é para trabalhos em altura, tá? NR13, que é para válvulas e vasos de pressão, NR12, que é o pessoal de técnico de segurança do trabalho e engenheiro do trabalho, né? Enfim, NR23, são NRs que algumas têm cursos e para alguns profissionais são exigidos na hora da seleção, né, de um trabalho, uma oportunidade de trabalho, vão ser requeridos algumas NRs. E você só vai poder fazer parte se você tiver esses cursos, né? Entre algumas normas, existem outros cursos específicos também de treinamento, como o CBSP e o HILT, que é o pessoal que trabalha embarcado, que é treinamento para trabalhar em transporte, né, aéreo para as plataformas. É necessário esses cursos. Sem esses cursos é impossível a pessoa trabalhar. Então, pessoal, o que a gente vai observar? Treinamento é segurança, certo? E segurança, a gente vai ver também que é qualidade. Por que a qualidade? A ISO, tá? Que é a International Organization of Standardization, tá? É a Organização Internacional de Normalização, tem o objetivo de promover o desenvolvimento das normas, testes e certificações, para cada vez mais, né, encorajar o aperfeiçoamento das normas, bens e serviços, para que a convenção desses países, que são 91, possa estar trazendo uma melhor qualidade, uma melhor segurança para os trabalhadores e as empresas. Então, a qualidade que a gente vai observar, a ISO 9000, tá? E uma série de normas sequenciais internacionais que visam o gerenciamento da garantia da qualidade, tá? E aí vocês vão ver as certificações ISO 9000, que são certificações conquistadas através de auditorias, tá? Que algumas empresas contratadas vão fornecer aquelas empresas que cumprirem um roteiro, né, de qualidade, seguindo instruções, procedimentos e treinamento dos seus trabalhadores, criando uma cultura assim em toda a empresa para formar um quadro com uma excelência, com uma segurança, qualidade, empenho. Então, a qualidade dentro, né, dessa organização de trabalho é muito importante. Então, para vocês poderem entender isso, a gente vai observar as ISOs, tá? E fora isso, segurança também é responsabilidade, conforme a gente falou. Treinamento é muito importante, e aí vem o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? O CFT. Então, tem um órgão que é responsável pelas atitudes de vocês. Assim como vocês vão ingressar no mercado de trabalho, é necessário que vocês tenham um conselho que represente vocês. Vocês vão questionar as atividades, certo? Então, o que é o CFT? É o órgão que regulamenta e garante o livre exercício das atividades profissionais dos técnicos e técnicas a nível nacional, por meio da Lei 5.524/68, Lei 13.639 de 2018 e o Decreto 90.922 de 85. Então, com o amparo legal, os profissionais registrados podem exercer sua profissão e serem responsabilizados e fiscalizados por isso, ok? Então, toda atividade exercida por vocês, a partir da carteirinha de vocês vão ser fiscalizados e responsabilizados por isso. Então, muito cuidado, o estudo é muito importante. Então, um breve histórico é que em 2018, em 27 de 2018, que passou a valer o Conselho Federal Técnico, porque anteriormente
vocês faziam parte do sistema CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia. Com o passar do tempo, algumas comissões foram formadas para que houvesse a separação, né, dos técnicos e engenheiros, para que vocês pudessem ter a sua própria entidade de classe. E assim foi feito. Então, pessoal, para finalizar a aula, como é que se cadastra no sistema do CFT, Conselho Federal? Para cadastrar no CFT é necessária a conclusão desse curso, a entrega do certificado pela escola após vocês cumprirem todos os módulos e entregue o TCC, tá? Vocês vão ganhar o certificado para apresentar junto com outra lista que eu deixei para vocês aí. Dentro do site do CFT, vocês vão poder se cadastrar, entregando todos os requisitos, tá? Que está dentro dos slides que eu mandei para vocês. Vocês vão ganhar uma carteirinha de registro profissional, que aí vocês vão poder comprovar o nível técnico de vocês para as empresas, tá bom? Além da experiência profissional, que é muito importante, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Nós vamos elaborar, tá, o TCC a partir de agora, e eu quero que vocês comecem a estudar o tema, tá, de um projeto que vocês escolham. O TCC é feito em grupo, para a turma toda, e a gente vai explicando parte a parte desse processo. Então eu quero que vocês escolham um projeto que vocês vão descrevê-lo, vocês não vão produzi-lo por causa da pandemia. Nossas aulas estão, né, online e presencial. Então, pelo pouco período de tempo que temos, vocês vão escolher um tema e desenvolvê-lo e entregar ao final do curso, tá? Em uma aula presencial, vocês vão entregar tudo que vocês estudaram, eu vou ir questionando, orientando, e no final vocês vão ser avaliados, tá? Nas 2 últimas aulas serão presenciais e vocês vão ser questionados em defesa do TCC de vocês.